o Marcos Leonardo pensa em fazer para o restante da temporada? Vale a lembrança de que no dia 14 de setembro, os times sauditas enviam a lista oficial de inscritos. A tendência é que o Marcos Leonardo fique de fora da relação de 8 gringos no time do Al Hilal. Perguntei pro Fernando Brito, que é empresário do Marcos Leonardo, qual vai ser o futuro do jogador. E o Fernando Brito disse, abre aspas, o Marcos Leonardo tem 4 anos de contrato ainda. Temos uma situação em aberto e vamos buscar resolver. Ainda existem mercados abertos e até o momento o Al Hilal sempre afirmou que conta com o jogador e não quer negociar. Só para explicar, o Al Hilal não vai inscrever o Marcos Leonardo no Campeonato Saudita, mas pretende utilizá-lo na Liga dos Campeões da Ásia. Algo que não seria tão interessante por Marcos Leonardo, porque você perde muita visibilidade e joga poucas partidas. As janelas que ainda estão abertas. A Arábia Saudita permite inscrições até a quarta-feira. Turquia e Rússia permitem inscrições até quinta e o prazo de inscrições para Grécia e México se encerra na sexta-feira. O empresário do Marcos Leonardo ainda me disse, abre aspas, existia um interesse em finalizar o ano no Brasil. E ele completa, por diversos fatores, mas agora vamos avaliar as possibilidades em cima da mesa e conversar com o Al Hilal. Fiz questão de perguntar ao representante do atleta se existe a possibilidade de o Marcos Leonardo ir à justiça. A verdade é que o Fernando Brito não quis entrar nesse assunto, até para não criar mais celeuma com o time saudita. O Marcos Leonardo pode se fazer valer de uma jurisprudência, de casos que já aconteceram em outros momentos. Caso ele não seja inscrito, ele pode recorrer à Liga e à FIFA para pedir a rescisão do seu contrato. O fato de ter 4 anos de contrato por lá é mais um fator que torna a situação bastante delicada. Bora falar agora sobre Casemiro. Cheguei a contar para vocês durante o final de semana sobre a chance de o Casemiro, ao fim do seu contrato com o Manchester United, voltar ao Brasil. Ele tem vínculo com o gigante inglês até junho do ano que vem. E a partir daí, dá para cravar que ele não fica no United e as possibilidades mais reais seriam de jogar na Arábia Saudita, onde ele é especulado há bastante tempo, ou voltar ao Brasil. Casemiro, que já tem 33 anos de idade, faz 34 no início da próxima temporada. Pois bem, quero assegurar para vocês que o Casemiro tem seu nome pensado, discutido e analisado no Flamengo há pelo menos alguns meses. Desde que o José Botto se tornou o diretor executivo de futebol do Fla, em janeiro, o nome do Casemiro é tema. Não dá para dizer que há um consenso, mas o Felipe Luiz gosta bastante do Casemiro. Eles formaram dupla, jogaram juntos na seleção brasileira. Danilo e Alexandre, outros líderes do elenco, também gostam demais do Casemiro e entendem que ele seria um enorme acréscimo. O José Botto não se opõe, mas entende que trata-se de um negócio muito difícil. Até porque o Casemiro hoje, na Premier League, tem um dos maiores salários. Ele fatura no Manchester United 11 milhões de reais por mês. Só para você entender, na temporada passada ele tinha o terceiro maior salário da Premier League, só ficando atrás de Kevin De Bruyne, que foi jogar no Napoli, e de Haaland, que é jogador do Manchester City. Só para completar, se o Casemiro optar por voltar ao Brasil, ele sabe que vai precisar se adequar a uma realidade financeira completamente diferente. E aí que o Flamengo, com um dos maiores projetos e capacidade de investimento do país, passa a ser uma opção absolutamente real, mas esse é um assunto que vai ficar para 2026. Só mais uma. Antes de fechar com o Jorginho, houve até um debate um pouco mais quente no Flamengo a respeito do nome do Casemiro. Como o Jorginho acabou se acertando com o Fla, a discussão em relação a Casemiro foi adiada para 2026. Cara, o que eu soube é que ele quer renovar, tá? E aí foi informação que eu recebi que ele quer renovar, que não tem nada de recusar. Andaram falando que ele tinha recusado a proposta do Flamengo, não recusou porque ele não avaliou e não respondeu, tá? Isso. Então ele quer ficar no Flamengo, tá? Ele conversou com uma fonte nossa aqui da Placar que ele tem interesse de, pelo menos ele garante que ele fica pelo menos mais um ano, tá? Ele tem interesse em ficar no Flamengo. Ele até gostaria de ter um contrato com um gancho para mais um ano, tipo, 1 ano mais um, né? Então ele tem interesse mesmo de ganhar experiência no futebol brasileiro, de ganhar títulos, de fazer história antes de sair. É mentira que saiu aí na imprensa que teria... Imprensa, né? Alguns portais aí que trouxeram que o Bayern teria feito proposta ou procurado o Felipe Luiz. Não teve nada, ninguém procurou o Bayer Leverkusen, né? Que falaram que estaria interessado no Felipe Luiz. Não tem nada disso, tá?
O Felipe, ele realmente está com moral no Flamengo, está com moral no futebol brasileiro, mas o foco dele total é o Flamengo, não tem nenhuma outra situação acontecendo. É exatamente isso que a Raíza falou, ele está com calma, ele quer primeiro se dedicar a conseguir o melhor possível na temporada e no final ele vai conversar com a tendência só de fechar com o Flamengo. Vai conversar, olha, eu quero isso, quero aquilo, acho que é interessante isso e tal, e vai fechar com o Flamengo. Não é nenhuma loucura que ele vai pedir valores altos e tudo mais, não, ele vai conversar com o Flamengo. É óbvio que deve pedir uma valorização, mas o Flamengo pode ficar tranquilo que o que chegou para mim é que realmente ele está interessado em continuar no clube. A gente teve aí também hoje, acho que é uma informação importante da gente trazer, que o Flamengo, né, foi o jornal O Globo que trouxe, eu confirmei essa informação, que o Flamengo realmente está procurando a Adidas para melhorar ainda mais a situação financeira e as receitas do clube. O Flamengo entende que a Adidas pode melhorar o contrato. Michel Assef, advogado que representou o Fla nesse julgamento, entendeu que o Bruno Henrique merecia uma pena mais branda, inferior aos 12 jogos de suspensão, com a lembrança de que ele corria o risco de pegar até 2 anos de gancho. Vou separar uma frase do Michel Assef em entrevista ao Sport TV nessa segunda-feira, abre aspas. Tenho ouvido muita discussão sobre a pena ter sido branda. O que aconteceu com o Bruno Henrique não tem nenhuma relação com os casos julgados pela STJD antes. As punições mais severas puniram uma fraude ao jogo, ou seja, alguma combinação fora para que no jogo algo artificial acontecesse. Entre outras coisas, o Michel Assef está defendendo que o caso específico do Bruno Henrique foi combinado com o Flamengo. Bruno Henrique tinha 2 cartões amarelos. O próximo jogo, depois da partida contra o Santos, era contra o Fortaleza, em que ele cumpriria a suspensão para voltar inteiro e ficar à disposição para a partida super importante contra o Palmeiras. Segundo Michel Assef, o que aconteceu no caso específico do Bruno Henrique foi um vazamento de informação privilegiada. Bruno Henrique teria contado para sua família que receberia um cartão amarelo já combinado com o Flamengo. Então não houve prejuízo ao Flamengo, e nem ao jogo, porque o Flamengo já sabia desse cartão. Acontece que esse vazamento, essa informação confidencial que foi repassada pelo Bruno Henrique a seus familiares acabou lesando casas de apostas. Isso também, inclusive, virou uma investigação e um julgamento que acontecerá em breve na esfera civil. Só para completar, segundo Michel Assef, o mais justo seria que o Bruno Henrique sofresse uma punição menor, inferior a 12 jogos, até por isso o Flamengo recorreu.